Salve, jovem! Tudo bem? Eu sou o Leandro, o seu professor de História, professor de Geografia. E hoje no canal Geografando a História vamos abordar a Revolução Russa. Segue a vinheta! Boa, jovens! Então a nossa aula agora é a aula de Revolução Russa. Eu sou o Leandro Henrique, o seu professor de História, o seu professor de Geografia. Hoje, especificamente, nós vamos dar um pouco mais de ênfase para a História, tendo em vista que a Revolução Russa é um dos marcos da sociedade moderna, da sociedade contemporânea, pois a Revolução Russa tem o seu início no começo do século XX e ela transformou não só a história da sociedade, como também proporcionou uma transformação geográfica na Europa, certo? Vários países depois, durante a Guerra Fria, utilizaram aquilo que foi implementado pela Revolução Russa com o socialismo, tá? Foi batalha, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, importantíssima. Mas vamos à Revolução Russa, cara, porque ela é bem recheada de informações e bem complexa também. Vamos nessa. Segue a vinheta. Bem, antes da gente dar ênfase na Revolução Russa, vamos tentar entender primeiramente qual era, né, o sistema que imperava na Rússia. Eu falo imperava por conta mesmo do império, do czarismo, tá? O czarismo, antes de mais nada, foi um sistema político que imperou a Rússia desde lá do século XVI, tá? Até com a Revolução Russa em 1917, tá? O czar era justamente um título do imperador russo, né? Que durante esse período sempre governou de forma absoluta, né? Na qual se confundia muitas vezes com o Estado. Quem é o Estado? É o czar ou é o Estado? E assim vai. Agiam politicamente em função da grandeza imperial e também da ampliação do seu poder como absoluto, tá? Se nós compararmos a Rússia com outros governos absolutistas, como a França, a Inglaterra, o czarismo ele era tão forte, tão foda, que ele era tão absoluto que ele até não perseguia somente as camadas inferiores, né? O czarismo chegou até perseguir a própria burguesia local. Então era um regime de extremo absoluto. E também, além da burguesia, claro, eles perseguiam a própria nobreza, cara. Os caras eram foda. Bem, não posso falar de czarismo sem falar desse cara, mano. Ivan Terrível. Ivan Terrível não tem o nome de O Terrível só porque ele tem essa cara de mal aí. É porque as suas atitudes eram terríveis também, né? Foi aí o czar russo, tá? Foi o primeiro soberano russo a adotar o título de czar, certo? Ou seja, czar vem de César, né? Dos romanos, tá? E os seus atos eram de extrema crueldade, tá? Em vários períodos aí, durante o seu império, ele ficou caracterizado pelas execuções públicas, tá? Fizeram aí depois, né? No período em que ele era czar, ele não ficou denominado como o Terrível, e sim após o seu império, certo? Ivan IV também incrementou o comércio, sobretudo com a Inglaterra, cara, e com as alianças, e fez alianças aí com uma pancada de gente, tá? Em 1584 ele conquistou a Sibéria, tá? O Ivan Terrível também casou-se oficialmente 6 vezes. Acredita? 6 vezes. Esse era guerreiro, hein? Porém, mano, pensa no seguinte. A Rússia, naquele momento, até hoje, a religião oficial é o catolicismo ortodoxo, certo?
E no catolicismo ortodoxo não tem essa de você se divorciar e casar com outra, cara. Mas 3 dessas suas esposas aí, nos seus 6 casamentos, morreram. Se o cara já ficou conhecido com execuções públicas, o que será que ele fazia com as mulheres? Que ele não gostasse mais. Cara, Ivan o Terrível, certo? E outras 2 aí ele forçou aí um divórcio, mesmo não podendo. Aí é que tá a ideia. Porra, se não podem se divorciar, como o Ivan o Terrível conseguiu? Por isso que ele se auto-intitulou Czar. O imperador russo, no período do czarismo, ele tinha poderes que se confundiam com o Estado, né? Então tenta imaginar como se sentiam as pessoas que não faziam parte da nobreza e não estavam inseridos aí no czarismo. A revolução ela ia acontecer, mais dia menos dia. Cara, Nicolau II foi o último. Eu coloquei o primeiro, tem que colocar o último. Tiveram outros aí, né? Importantes também, mas nossa ênfase aqui não é o czarismo, e sim a Revolução Russa, certo? Então vamos lá. Nicolau II foi o último imperador da Rússia, tá? Conhecido também como Rei da Polônia e Grão-Duque da Finlândia. É também conhecido como São Nicolau. São Nicolau? Sim, cara, São Nicolau, tá? O portador da paixão pela Igreja Ortodoxa Russa. Oficialmente, ele era chamado só de Nicolau II, imperador e autocrata de todas as Rússias, certo? O czar Nicolau governou como um monarca autocrático, ou seja, alto poder, tá? Assim como fizeram seus ancestrais. Ele não mudou muita coisa, certo? Mas ele foi aquele cara que tentou conversar com a democracia. Tentou conversar com a democracia. Fica claro isso, certo? A vida para cerca de 15 milhões de operários era dura. A moradia, as condições de trabalho nas fábricas eram precárias, proporcionando assim um aparecimento de partidos radicais e revolucionários. Cara, não foram. A Revolução Russa ela não acontece do dia para a noite. Foi uma construção de injustiças por parte do czarismo. Isso faz com que as pessoas comecem a se revoltar, cara. Comecem a se revoltar e começava a encontrar então na figura de alguns caras um sentido para bater o czarismo. Cara, o Domingo Sangrento é um dos eventos mais terríveis. Não foi o Ivan Terrível, mas foi um dos eventos mais terríveis na história da Rússia, cara. Tá? Tiveram outras batalhas também muito sanguinárias, muito sangrentas, mas o Domingo Sangrento o nome já diz, né? Não é o da música Sunday, Bloody Sunday. Não, esse é outro Domingo Sangrento. Esse Domingo Sangrento é no início do século XX, 1905, tá? Em São Petersburgo, na Rússia. O que aconteceu? O que rolou nesse Domingo Sangrento? Cara, né, nessa ocasião, por exemplo, milhares de pessoas que estavam aí nas imediações do Palácio de Inverno, que era justamente onde os czares viviam, tá? Nicolau II, eles tentaram entregar uma carta para Nicolau II reivindicando melhores condições de trabalho, cara, né? Eu quero comer bem, eu quero ter vida própria além do trabalho. Era essa a pedida dos caras, era o mínimo, né? Bem, se tornou o Domingo Sangrento justamente porque Nicolau se recusou a negociar com os caras. E qual é a forma do imperador manter o seu poder absoluto? Cara, se você passar na minha frente, eu te derrubo, né? E foi o que aconteceu com os revoltosos, cara. O exército do czar Nicolau II meteu bala em todo mundo e o sangue, né, caiu pela sarjeta, cara. Foi essa ação aí contra os trabalhadores acabou aí gerando várias revoltas em várias outras cidades russas, não só na capital, né? Que acabou aí então para configurar a Revolução Russa de 1905, né? Encarada como um ensaio para a Revolução de 17. Aí você me pergunta,
Professor, quando foi a porra da Revolução? 1905 ou 1917? Calma, jovem, calma. Essa foi um ensaio. Porra, mas se o ensaio foi assim, como foi a Revolução, então, de verdade? Esse é o tema do nosso próximo capítulo. Revolução Russa, parte 2.